Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechCast, o podcast da B3 que fala sobre inovação e sobre as principais soluções e tendências da transformação digital. Eu sou a Verônica, gerente de governança de tecnologia aqui na B3, e estou aqui com o Thiago Suzano, que é o meu co-host de hoje, pai da Clara, ex-jogador de futebol e atualmente diretor de engenharia de software aqui na B3. Thiago, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui. Um tema que eu sou apaixonado. Vai ser muito legal esse papo. Legal. E o tema de hoje é engenharia de software, né? E o nosso convidado é o Anderson Sofa, diretor técnico da Avaliando Brasil. Seja muito bem-vindo, Sofa. Obrigado, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito ansioso por esse papo. Considerado um setor essencial, né, para o crescimento do Brasil, a engenharia de software, ela desempenha um papel crucial na tecnologia moderna. E ela precisa receber investimentos e preparar novos talentos também. Para quem não está familiarizado com o assunto, Thiago, você pode explicar para a gente o conceito de engenharia de software, quais os modelos utilizados? Boa. Eu acho que falar de engenharia, né, na essência, né? Engenharia, há muitos séculos a gente trabalha com engenharia, né? O que a gente foi, ao longo do tempo, aprimorando é que a área de tecnologia fazia basicamente desenvolvimento de softwares, e até uma coisa legal. A área de tecnologia, na verdade, era conhecida como a área de processamento de dados, né? O que era processamento de dados? Era basicamente você não é o produto, você só processa aquilo que o produto produziu. Né? Então a história vem trazendo as pessoas de tecnologia para cada vez construírem mais partes desta engrenagem. Né? Então o que constrói grandes partes de grandes engrenagens são engenheiros. Né? Então, basicamente, engenharia de software tem a ver com você construir coisas que vão ser usáveis, né? Coisas que hoje clientes vão usar, ou antigamente eram, né, vendedores, ou eram back-officers, ou qualquer coisa assim. Então, engenharia, ao contrário do que a gente vinha tratando, é mais do que desenvolver software. Engenharia tem muito a ver com a gente criar coisas que vão ser usáveis por pessoas em contextos diferentes, né? Sofa, o que é a experiência do desenvolvedor e por que ela se tornou tão importante para empresas que investem em tecnologia, né? E quais são os principais desafios? Legal. Então, assim, engenharia de software, né? Criar produtos de software, a gente sabe, é muito diferente, né, de criar produtos físicos. Os paralelos estão, por exemplo, no fato de que a gente precisa de método, técnica, a gente precisa de ferramentas para poder criar produtos, certo? E a engenharia de software ela veio evoluindo ao longo dos anos, né? Então a gente começou lá desde a época do cartão perfurado, né? A ambientes, por exemplo, de desenvolvimento em que o desenvolvedor ia lá e escrevia o código num arquivo de texto, com um editor de texto super simples. Você tinha que decorar todos os comandos, tinha que decorar todos os atalhos para poder salvar, para poder pular de linha, deletar uma linha assim por diante. Então, era extremamente limitado para então você criar alguma coisa que rodava lá num servidor, num mainframe. À medida que a computação foi se popularizando, a gente começou a ter mais acesso à tecnologia, né? Com isso, a gente começa a ter também novas ferramentas, novas possibilidades. E com essas possibilidades, né, a gente começa a ter cada vez mais um ambiente de desenvolvimento, né, ficando complexo. A complexidade vai crescendo, né? Você tem, né, a possibilidade de novas interfaces de usuário. Hoje em dia, né, você tem o celular, tem o desktop, né, tem as inteligências artificiais, tem a própria voz e assim por diante. Então, soma-se a isso, né, o fato de que os ambientes de computação também vão ficando mais complexos, mais integrações, uma solução fala com a outra, assim por diante, diferentes modelos de execução. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque realmente é muito vasto esse campo. Então a gente foi da computação trabalhando, né, em um ambiente extremamente controlado, simples, né, que era muito caro, certo? E à medida que isso foi crescendo, foi ganhando escala, se popularizando, novas possibilidades, então ambientes de desenvolvimento foram ficando mais e mais complexos. A gente vê, por exemplo, um paralelo com isso. Na década de 90 surgiu um negócio que os desenvolvedores conhecem, que era as chamadas IDEs, ou as interfaces de desenvolvimento integradas. Tá?
que era uma forma de você produzir software mais rápido, porque ele já estava tentando fazer o quê? Simplificar um ambiente que estava ficando, certo, complexo. Porque antes o desenvolvedor não tinha que se preocupar, por exemplo, muito com a interface do usuário. As interfaces eram texto. Quem nunca viu, por exemplo, foi no banco, aquelas aplicações mais antigas, era tudo texto. Então, basicamente, quem estava operando aquilo pulava de um campo para o outro, editava um campo outro e acabou. E no final ele digitava, né, uma letra ou um número por comando. Salva, né, edita, apaga e assim por diante. Aí a gente começou a ter as interfaces gráficas. Agora o usuário pode clicar em qualquer lugar. Ele pode clicar em qualquer lugar, ele pode abrir várias aplicações ao mesmo tempo. Então, isso complicou bastante o desenvolvimento de software. Então, a primeira solução que o mercado deu para isso foi as interfaces de desenvolvimento integradas, que facilitavam a vida. O desenvolvedor não tinha que se preocupar com toda aquela complexidade. Ele basicamente clicava lá, colocava um componente na tela, certo? E reagia a um evento, ou seja, uma tecla que o usuário digitou, um clique que ele deu no mouse e assim por diante. Ok, aí veio a próxima revolução, né? Que a gente tem a internet. Então, assim, comunicação de alta velocidade, né? Computação em servidores, computação em nuvem. Opa, então agora nós vamos começar a transferir tudo isso para servidores, para a nuvem. Vai ter cada vez menos, né, coisa rodando no celular da pessoa, no dispositivo móvel, né, no computador. Tá tudo na nuvem, ok? Mas isso traz mais complexidade. Muito mais. E então, qual é a resposta agora? A resposta agora é começar a criar uma série de disciplinas, ferramentas, metodologias, pensando em simplificar o processo de desenvolvimento mais uma vez, para que o desenvolvedor foque na solução final e não nessas coisas que são meio. Queria que você comentasse um pouco o que a B3 vem fazendo para melhorar a experiência do desenvolvedor. Bacana, bacana. Um monte de iniciativa nós temos, né? Desde inteligência artificial, ou seja, desde a gente ir aí olhando para o futuro, né? Mas até no básico, né? Então, quando a gente fala de ferramentas de desenvolvimento, e aí você fica super à vontade para me complementar, a gente tinha necessidade de colocar segurança, a gente tinha necessidade de colocar método, né? O Sofo falou sobre tudo isso daí. Agora, como a engenharia encapsula isso em ferramentas para que isso seja fluido para o desenvolvedor, né? Pô, na B3 a gente começa a colocar ferramentas do tipo Copilot dentro da IDE, a gente começa a colocar inteligência artificial dentro da IDE, então, e a gente em B3 contratou tudo isso. Sim. O grande desafio está em mudar a cultura, porque é gente que vem de um mundo de desenvolvimento, como a gente falou, extremamente novo, recente. Ou seja, se o primeiro computador foi feito no século VII, que era uma calculadora, nós estamos falando de 1.300 anos. Tem 20 que a gente produz produto na frente do cliente. Então, o grande desafio é como a gente faz para as pessoas usarem essas metodologias, usarem essas ferramentas, né? Então, hoje a gente tem esteiras, pipelines ali totalmente automatizadas para garantir análises DAST, SAST, né? Tudo que tem a ver com perímetro de segurança, tudo que tem a ver com qualidade de software, tudo que tem a ver com qualidade de teste, né? Seja ele unitário, seja até integrado, etc. Agora, ferramenta, a gente coloca um monte. O desafio está sempre na cultura, né? Em como eu faço para o ser humano, né? Garantir boas práticas, garantir que as pessoas vão aderir também, né? É isso. Você precisa, né, começar a mudar a tua postura. Porque assim, se antes o teu negócio, por exemplo, era tratar o físico e tudo no físico, e agora é digital, e assim, então o digital não é mais meramente fazer, né, a digitalização do físico, né? Agora ele é a oferta, ele é o produto. Então você vai ter que precisar de né, uma outra atitude em relação ao desenvolvimento de software. Você vai ter que colocar ele como algo estratégico e fundamental, né? Um paralelo. Na B3, a gente tinha um pregão físico há Viva quanto a tempo voz. atrás? Viva Voz! Quer dizer, o que a gente fazia aqui, a negociação, acontecia entre dois seres humanos, no máximo usando a tecnologia de um telefone na mão, alguma coisa assim. E hoje na B3, isso é inteiramente o produto que o desenvolvedor, o engenheiro, constrói para que aconteça. Perfeito. A negociação feita dentro de um software, né? Exatamente. Nessa linha, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta aqui.
Quais são essas práticas que você acha que mais estão fazendo a diferença ali no dia a dia dos desenvolvedores, etc? O que acontece é que antes você tinha todo o controle do ambiente. Uhum. Então, assim, o teu produto, ele rodava numa máquina que estava na sua infraestrutura. Com gente treinada. Com gente treinada. Com cenários de negócios totalmente controlados, mapeados. Todas as variáveis eram muito bem conhecidas. Variáveis que eu digo de performance. De contexto. Tudo. Né? E agora o produto está rodando no telefone de cada um, certo? Está rodando numa nuvem, ele está rodando no desktop, está rodando no seu notebook. Então, assim, os contextos, né, os ambientes são diversos. Para você conseguir desenvolver soluções que entregam uma experiência fluida em diversas plataformas, você tem que usar muitas tecnologias diferentes. É isso. Né? E ok, né, vamos usar as tecnologias, mas o problema é que ainda assim vai ter alguém lá criando esse produto e desenvolvendo. Então, se para essa pessoa poder fazer isso, né, ter que implementar tudo aquilo que, né, o usuário final, né, que as pessoas esperam, né, daquele determinado produto, como funcionalidade e tudo mais, ainda tiver que se preocupar com todas essas questões, né? Qual que é o browser, qual que é a versão do Android, do iOS, sabe? Tudo isso é overwhelming, assim, não tem como. Né? A carga cognitiva seria impossível. Né? E ainda existem lugares que trabalham assim. Super. Tá? O problema é que, o paralelo, né, é que essa pessoa, quem está lá criando o produto, desenvolvendo o produto, ela está mais tempo pensando então, nessas variáveis e não no produto, e não no benefício que está sendo gerado. No final, você quer pagar um boleto, entendeu? Quer comprar uma ação. É isso. Né? Mas quem está desenvolvendo o produto que te entrega esse benefício está preocupado demais com todas essas coisas. Qual o banco de dados que está rodando, eu não quero enfiar um monte de termo técnico aqui, mas enfim, né? Qual é o ambiente operacional, qual é a rede, está no 3G, está no 4G, tudo isso começa a tomar muito mais tempo do que o resto. Então, quando a gente fala de experiência de desenvolvedor, a gente quer criar então um fluxo de trabalho, pensando lá, né, Lean, Toyota, que seja, leve. Assim, você consegue focar no que você precisa fazer, no que se espera de você como entrega de valor. Lógica, pensa no negócio. Exatamente no negócio, pensa no benefício e esquece essas outras coisas que sejam meio. Obviamente aqui eu estou usando esquece, né? Uma forma muito, né? Isso não quer dizer que não vai ter uma governança ali, Exatamente. E não quer dizer também que você vai simplesmente, né, poder esquecer isso de fato, porque na prática o que está acontecendo é que você está utilizando, né, expertise e tecnologia para tomar conta disso. Então, como o Thiago falou, você cria, né, a gente chama as esteiras de desenvolvimento, certo? Que vão ter etapas automatizadas, que vão transformar esse fluxo manual em um fluxo, certo? Transparente para quem está criando a solução. Então, ele consegue ter certeza que o que ele está fazendo aqui, testou aqui, vai rodar da mesma forma, vai entregar aquele valor para o usuário final. Certo? Perfeito. Então, é assim que você consegue responder rápido a mudança de mercado. Perfeito. Porque se você tem todas essas outras preocupações que a gente falou, sabe, é impossível você reagir rápido. Exato. E aí, até pensando assim, né, ainda falando em experiência do desenvolvedor, como você acha que os investimentos que a gente tem feito, né, na DevEx e tudo mais, isso tem impactado na velocidade com que a gente inova e na qualidade dos nossos produtos? Isso é maravilhoso, né? Porque a gente contrata ferramentas, não é porque necessariamente o desenvolvedor, o engenheiro ali, é o meu cliente, eu quero melhorar a experiência dele para que ele use mais o produto, né? Não é este o objetivo. O objetivo é que ele seja mais produtivo, o objetivo é que eu cometa menos erros durante o processo de desenvolvimento, ou o processo produtivo, né? Então, tem um case muito bacana, e conectando com a sua pergunta anterior, né? O que a gente vem fazendo? A gente levou no TDC um case que foi maravilhoso, assim. Um dos times, e aí não foi só a ferramenta as ferramentas de DevEx, por isso é a engenharia, não é só um pedacinho, é a engenharia, é a engrenagem como um todo.
em que a gente subiu algumas tecnologias, tirou de monolitos, etc., colocou em microserviços e implementou as nossas esteiras automatizadas. Cara, o ganho foi de 147% em 3 squads diferentes. Ou seja, não é que foi um case, foram 3, pelo menos, cases, trabalhando com fornecedores externos, trabalhando com times muito diferentes, com pessoas muito diferentes, né? Então, adotar as esteiras vai fazer com que o nosso produto saia mais rápido, saia com menos erro, sabe? E é isso que a gente vem coletando de benefício, né? O grande desafio é como a gente escala no uso, porque nós temos, em tecnologia, 1.200 pessoas, né? Em desenvolvimento deve ter perto de 800, 700 pessoas. E cenários diferentes, plataformas diferentes. Contextos diferentes, clientes diferentes, né? Eu fiz questão de falar linhas do contexto. De negócio, BUs, né? Business units bem diferentes. É isso, com o cliente que tem uma necessidade muito diferente da outra, né? A B3 foi uma das primeiras a contratar a Copilot num nível de escala, né, pro desenvolvedor animal, assim. Eu converso com os pares no mercado e eu vejo todo mundo falando, mas é caro, mas não sei o que, mas não sei o que lá. E aqui a gente não poupou esforço para disponibilizar, né? O GitHub Copilot, etc. E mais do que isso, as experiências que a gente está colocando com inteligência artificial, com GPT-3, 4 e etc., o nosso B3 GPT já, as LLMs que a gente está conectando, para quê? Para fazer com que o desenvolvedor chegue num nível de produtividade muito maior. Num nível de erros muito menor. Ou seja, é óbvio que... Eu não vou nem falar de inteligência artificial, mas é óbvio que um software, vamos pensar assim, ele é muito mais capaz de olhar e falar assim, quantos browsers ainda tem rodando na internet para que eu saiba quais são essas variáveis que eu tenho que controlar. Né? Então, é óbvio que colocar isso num software vai apoiar o desenvolvedor num nível de gerar muito menos erro, num nível de gerar muito mais produtividade. E aí, vou fazer software mais rápido, né? Com certeza. A gente tem um déficit hoje no Brasil da ordem de 280 mil desenvolvedores. Déficit. Porque, além da gente formar menos, a mão de obra brasileira lá fora ainda é bastante requisitada, então tem muita gente que prefere trabalhar para fora porque o câmbio favorece, etc. Como é que você vê, né, a gente tirando esse déficit, como é que você vê a formação aqui no Brasil e paralelos que você vê, né, lá fora com a Valia e etc. Conta pra gente. Legal. Assim, é importante colocar, eu acho, vendo a qualidade, né, da engenharia, né, em diferentes empresas assim, ao redor do mundo, grandes, né, Big Techs, eu diria que a qualidade do engenheiro aqui no Brasil assim, tá entre os top. Tá? Que legal. Eu colocaria aí top 5, tranquilo. Sem dúvida nenhuma. Que legal. Então, assim, a gente tem muita qualidade. Tá? E tem uma diversidade muito grande também. A gente tem um perfil de profissional que justamente consegue navegar horizontalmente Flexível, em diferente né? tecnologia e ter profundidade, entendeu? Em algumas, que é excelente. Né? E o profissional brasileiro vai muito bem em qualquer lugar. Tá? E realmente é requisitado. Eles buscam aqui em recrutar aqui até. Né? Então, dentro desse aspecto assim, de qualidade, de engenharia de práticas, tá? Eu acho que a gente não fica devendo em nada na formação e tal. Bom. O nosso problema está no ecossistema que absorve esses profissionais. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, lá fora, né, a gente vê isso, principalmente lá no o Vale do Silício é o exemplo, né, que costuma ser citado, mas também existem outros exemplos de paralelos semelhantes na Europa. Leste europeu, principalmente. Exatamente. Né? Em que você tem um perfil, por exemplo, de uma cultura da companhia, e aqui, né, para colocar, ser bem claro com vocês, pessoas que estão, né, no C-level, né, que fazem parte do board da companhia, são pessoas de tecnologia. Então, elas entendem o impacto dessas coisas. Elas sabem que é redução de custo, é resposta mais rápida a mercado. E maior qualidade. E melhor qualidade, sem dúvida alguma. Né? Então, elas sabem disso. Então, elas investem nessas coisas. É fácil investir. E aí, você me pergunta, se eu sou um profissional de qualquer área que for, né? Então, assim, você prefere trabalhar num lugar onde você precisa, né, ter um monte de etapas para começar o seu trabalho, certo? Você vai passar por N checkpoints antes de chegar na empresa, antes de sentar na tua mesa.
certo? Mas outros para ligar seu computador, para começar a trabalhar, né? Você vai pedir permissão para cada coisa que você for fazer, né? Para tudo que você for fazer diferente, você vai ter que ler um manual, vai ter que buscar informação. Vai ter que muitas vezes aprovar novamente. Exatamente, né? Ou você quer um lugar que simplifica tudo isso para você, você pode focar no que você gosta de fazer ou no que você faz bem. Não tenho dúvida, né? Então, por isso, essa questão de experiência do desenvolvedor ela é fundamental para a atratividade, mas também para a manutenção dos talentos. Porque, no final das contas, ninguém quer ficar, sabe, trabalhando para processo burocracia. E o ponto é que, quando você tem um processo que ele é muito amarrado, né, a gente começa a ter, enfim, eu não vou entrar aqui na teoria de filas e coisas, mas é um problema que é muito comum, né, em qualquer área. Você passa a bandeja para uma outra área, certo? Fiz minha parte. Agora, né, eu preciso da aprovação ou preciso que uma outra equipe ou um outro setor faça essa análise para mim e aí me dê o retorno, certo? O problema é que cada um está trabalhando de acordo com as suas prioridades, a sua agenda, né? Então, alguém está lá que vai assumir, vai pegar essa bandeja e fala, tá bom, espere um pouquinho, já olho, né? Enquanto isso, você vai fazer outra coisa, né? E nesse fazer outra coisa, você vai trocar de contexto. É isso. Né? E essa troca de contexto, eu uso às vezes para explicar, né, principalmente para executivos. Eu falo assim, imagina você ter que manter 3 reuniões importantes ao mesmo tempo. Tá? Só que você não sabe quando você vai ser interrompido será abduzido para uma outra sala para falar de outro problema. Os 3 são problemas complexos. Então, assim, você tem que conseguir participar, dar inputs e resolver o problema nos 3 ao mesmo tempo. Quando fizer a segunda, terceira interrupção, você fala, cara, não dá. Não dá. Porque assim, ser humano é frustrante, né? A gente precisa ter a sensação que concluiu algo para ter a sensação de satisfação. Isso é todos nós, né? Ser humano. Exatamente. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que a troca de contexto é um impacto gigante na produtividade. Então, já tem estudos hoje, certo? Que falam de a perda de 15% até 30% tá? Pela troca de contexto. Só na troca de contexto. Ou seja, a pessoa sabe o que vai fazer, exatamente. A pessoa sabe o que está acontecendo, mas ela só trocou de contexto, ela vai ser entre 15% exatamente. e 30% a gente está falando assim, que soluções, por exemplo, de média complexidade, né, falar assim, obviamente, né, tem muita diferença de soluções e soluções, mas vamos lá para e-commerce, uma solução que média complexidade, né, você ter uma troca de contexto é um impacto de meia hora perdida numa troca de contexto. Então, se você tem 2, 3 no dia, faça as contas. Se você tem 600 desenvolvedores fazendo exatamente. isso, multiplica. Dá para fazer uma conta de horas aqui que vai ficar meio bizarra. Exatamente. Então, assim, o impacto é gigante. E sem falar que cria um desgaste muito grande. Thiago, de toda essa parte da gente priorizar, né, a experiência do desenvolvedor. Como você acha que isso tem mudado a forma que os nossos times eles colaboram entre si, que eles se comunicam? E como isso é uma forma, né, acho que o Sofa está falando muito bem disso, da gente atrair e reter os nossos talentos? Sem dúvida, né? Pensa num desenvolvedor que precisa falar com um time cross, ou precisa falar com a squad que está do lado, ou que precisa conectar o produto dele, e na real ele tem que ir até o escritório, esperar a reunião, e esperar... Então, eu acho que o nosso contexto de adoção de ferramentas e aqui na B3 tem feito com que os times consigam ficar mais conectados na linha de uso de plataformas com Kanban e geração de dados, na linha do uso de métodos de PIs plannings e até do ambiente físico, como a gente colocou todos os times, né, em ambiente open space, né, um ambiente aberto, todos juntos. Na verdade, as cadeias de valor, ou tribos, como o mercado chama, trabalhando um do lado do outro para se conectar com os processos, para se conectar melhor com os produtos que estão sendo feitos do lado, né? Então, o que eu acho que eu não conhecia a B3 de 10 anos atrás, mas a B3 de 7 meses atrás, quando eu entrei, já era uma B3 e hoje já é outra, porque você já vê um nível de uso de ferramentas e de troca de dados
através de ferramentas de comunicação, muito mais intenso, né? Então, as coisas chegam mais rápido, assim. Um time me acessa muito mais rápido do que Com me certeza. acessava em outras companhias há 5 anos atrás. Posso te garantir que há 10 anos atrás, que eu estava aqui, era muito diferente. Pois Muito é. diferente. E aí, a grande questão é... O Sofa brilhantemente tocou nesse assunto, né? O engenheiro, o que ele quer? Ele quer fazer um produto, botar lá e quer ver o cliente usar o produto dele. É simples assim, Ver o valor, né? É isso, porque... para citar o estoicismo aqui, né? A gente é feliz fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, mas vendo o resultado daquilo que a gente gosta de fazer. É filosofia, mas é uma filosofia que na prática você percebe que o nível de engajamento dos desenvolvedores é muito mais alto num ambiente onde ele consegue ver o que ele produziu e que o cliente está usando. Os nossos índices de turnover mostram que a gente consegue ter um ambiente onde as pessoas conseguem desenvolver, conseguem jogar os produtos dela e elas ficam satisfeitas com aquilo. Estado da arte, bicho, temos bastante para melhorar, né? E é por isso que a B3 está em mega evolução, anda com níveis de investimento altíssimos. Agora, você já percebe que o engenheiro é muito mais conectado com o negócio da B3 hoje. Muito. Pelas ferramentas de comunicação, pelas facilidades que ele já encontra, por todo o processo que a gente vem fazendo de melhorar a vida dessa pessoa para trabalhar, hoje ele consegue, na maioria das vezes, ficar focado naquilo que ele tem que fazer, que é olhar um negócio, produzir um produto e ver o produto dele sendo usado do outro lado, né? E eu acho que talvez o grande desafio que nós temos hoje dentro da engenharia, dentro das áreas de tecnologia, quanto mais importância a gente entender que esta figura do desenvolvedor, que agora é um engenheiro, né, mudou, porque mudou um contexto, porque hoje a importância dele não é mais digitalizar um dado, mas sim de criar um produto. Quanto mais a gente chegar no nível de ver a importância dessa área, dessa forma de fazer as coisas, maior vai ser o engajamento das pessoas aqui. Eu acho que a nossa trilha na B3 tem sido exatamente essa. Sabe? Perfeito. Bom, acho que aqui vale a gente falar um pouco sobre métodos de engenharia que você está vendo lá fora, a adoção de ferramentas que você está vendo lá fora, um pouco da diferença do que você está vendo aqui no Brasil. Conta pra gente aí das experiências, métodos, ferramentas, enfim. Legal. Então, a gente comentou antes com a qualidade dos engenheiros aqui no Brasil, né, realmente não deixa nada a dever, né, para o resto do mundo. Quando a gente fala de criação de tecnologia, a gente ainda não tem muito desenvolvimento e criação de tecnologia no Brasil. Então, geralmente a gente importa práticas, métodos e tudo mais, né? Isso para o bem e para o mal, porque muita coisa às vezes não decola, funciona e às vezes a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem o benefício de poder pegar algo que já foi meio que testado, né, avaliado e já está mais maduro. Né? Então, a gente vê, por exemplo, lá fora, né, começou a tendência já eu diria assim, pelo menos uma década já, né, do que a gente chama de infraestrutura como código. Então, automação de infraestrutura. Como a gente falou, antes você tinha toda a infraestrutura sob o teu controle. Como agora ela não está mais no teu controle, você poder automatizar todo esse provisionamento de infraestrutura, ou seja, né, como é que eu vou criar os servidores, como é que eu vou configurar as máquinas, as regras de roteamento, segurança, permissões e tudo mais, né, de uma forma automatizada, porque senão, né, agora isso é parte da solução, sempre foi, mas antes não parecia porque você tinha gente cuidando disso para você. Né? Agora, como a tua solução pode rodar em nuvens diferentes, né, em dispositivos diferentes, isso virou uma preocupação. Então, lá fora, esse negócio começou a crescer, né? Começaram a surgir propostas de tecnologias e formas de tratar o problema. Algumas amadureceram, né? E a gente começou a utilizar aqui também. Então, assim, citando, por exemplo, né, o Ansible, Terraform, né? Que são tecnologias para aprovisionamento de infraestrutura com propósitos diferentes, né? Aqui na B3 a gente viu o exemplo de unir as duas para criar algo ainda mais poderoso, né? Porque, às vezes, enfim, tem discussões do tipo, essa aqui é melhor que aquela. Tem propósitos diferentes. São para propósitos diferentes. E aqui, obviamente, como eu falei, com a qualidade técnica, né, do pessoal aqui, se ligaram, né, dessa diferença logo de cara. Falaram que não, dá para unir o melhor dos dois mundos aqui e criar algo ainda mais poderoso utilizando
as duas, o que é muito legal, né? Então, essa é uma tendência, né, que hoje a gente fala assim, a gente já espera isso. Quando a gente avalia, por exemplo, uma empresa, né, de tecnologia para uma aquisição, esse já é um ponto que a gente olha hoje. Tá? Assim, a gente olha o código da solução, práticas de engenharia e produto. E como é que está a automação de infraestrutura? Uma outra coisa que a gente vê que eu acho que é diferente, eu vi em algumas companhias lá fora, né, que a formação das equipes, tá? E o modelo de trabalho ainda é algo que o Brasil não importou bem. Tá? Algumas empresas importaram, e as que importaram, vamos dizer assim, se saíram muito bem, têm saído muito bem. Pegando um pouco de tudo isso que vocês já falaram, do que a gente tem evoluído na experiência do desenvolvedor, o contexto global, tudo que a gente aqui enquanto B3 também já tem feito, né, para mudar esse cenário, para deixar toda essa experiência melhor, mais fluida, o que vocês veem para o futuro, né? Quais são os próximos planos que a gente tem para amadurecer ainda mais como a gente olha para toda essa experiência aqui? Por favor. Assim, a gente precisa fazer investimentos não só, né, em tecnologia, plataforma, né, mas também em equipe, capacitação. A gente tem que pensar em estruturar, né, por exemplo, a própria estrutura das equipes e dos times. Certo? As equipes precisam ter tudo aquilo que elas precisam para entregar o valor, né, para entregar o produto. E às vezes é alguma competência técnica, às vezes é alguma especialidade, certo? Que ela precisa adquirir. Então, se ela é uma especialidade, vamos dizer assim, muito vertical, né, muito particular, né, ela precisa de alguém que entenda daquilo. Né? Às vezes uma pessoa não vai conseguir absorver mais aquilo, além de tudo aquilo que ela já precisa saber para poder entregar o produto. Né? Então, mas a gente precisa colocar dentro da equipe, pensar nela como se fosse uma microempresa, em que ela tem tudo que ela precisa para entregar o seu negócio. Né? E a grande organização é como se fosse uma incubadora ali, permitindo tudo aquilo acontecer, facilitando, né, aquele processo. Então, tirando tudo aquilo que é burocracia e que dificulta. Né? Então, a gente precisa capacitar pessoas, precisa pensar em desenvolvimento de plataformas para facilitar o processo, né? Para que a pessoa chegue, sente, né? E consiga realmente focar no seu trabalho, que não seja tão interrompida, ou que eventualmente, quando tiver que fazer algo um pouco diferente da sua rotina de trabalho, não seja algo que consuma ela, que não seja, né, demande ela demais, né, porque ela consiga encontrar documentação, informação, essas coisas todas, isso parecem, né, coisas básicas, mas quando você tem uma grande organização, é difícil. É o que faz a diferença. Né? E é o que faz toda a diferença. Você poder chegar, sentar, né, e saber onde as coisas estão e poder focar naquilo que você tem que fazer. Fico feliz que o Sofa falou tudo que a gente vai fazer. Não, brincadeiras à parte, é tudo que está no nosso plano, né? Modernizar o que a gente tem de legado justamente para ganhar facilidade, velocidade, etc. Construir plataformas e, enfim, onde a gente ainda tem legado. Tem aquele famoso ditado da engenharia de software, né? Que Deus só fez o mundo em 7 dias porque não tinha legado, né? Então, boa. Lá no final é isso, assim. Companhias que são incumbentes, quer dizer, a B3 tem 100 anos de história, né? Vão precisar fazer investimentos em modernizar coisas que já estamos trabalhando, mas o que eu acho, eu fico com duas coisas para te responder, né? Eu acho que a B3 precisa continuar com os níveis de importância e investimento que dá para a área de tecnologia, então isso eu acho que é uma coisa que tem que manter, e talvez a gente tenha que mudar um pouco a cultura do engenheiro, para ele adotar mais métodos, para ele adotar mais tecnologia, para ele se ver mais dentro do processo e se ver como uma figura mais importante, questionar o produto, querer aprender do produto, querer questionar o produto, querer falar com o cliente. Então, para somar, né, porque eu concordo 200% com o que o Sofa falou, então, para somar, eu acho que são esses dois pontos. A gente seguir no investimento de tecnologia que a gente está, com as ideias que a gente tem, mas principalmente a gente levar uma cultura, né? Colocar as pessoas de fato no centro, né? Colocar o ser humano, porque o desenvolvedor é um ser humano, o engenheiro é um ser humano. Colocar o ser humano, entender as necessidades e fazer uma cultura que leve para a engenharia de produto de fato. Perfeito. Bem,
Tiago, Sofa, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito legal ter vocês aqui falando desse tema tão relevante pra gente. É muito bom, muito obrigado. Assim, tem que segurar, porque quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, né? É isso. Ficaríamos aqui Ah, horas falando, né? Tranquilamente, 3 horas, É exatamente. apaixonante. É, apaixonante, de fato. Muito bom. Obrigado. E agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam de acessar o site da B3 para mais conteúdos e curtir as nossas redes sociais. Espero vocês no próximo TechCast. Até lá!